Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senador Jair Vasconcelos. Bom dia, embaixador Luiz Henrique. Bom dia, demais membros da comissão. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade que vossas excelências estão me dando de estar aqui para tecer alguns comentários sobre a Sérvia, país no qual, com a aprovação de vossas excelências, eu serei representante do Brasil na condição de embaixador. Bem, a Sérvia é um país que surgiu do desmembramento da Iugoslávia a partir de 1990, com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. A característica da região, que são os Balcãs, é uma região que é muito instável politicamente. As fronteiras dos países que compõem os Balcãs, elas mudaram ao longo dos séculos muito, sempre mudavam por causa de guerras étnicas. E depois, com o cisma da Igreja no século XI, porque a região era limítrofe entre o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Bizantino, capital em Constantinopla, hoje Istambul. Com o cisma da Igreja no século XI, a Igreja Católica se dividiu e do lado oeste ficaram basicamente, predominantemente os católicos, e do lado leste, predominantemente os grego-ortodoxos. Depois, no século XV, com a invasão dos otomanos pelo sul, um elemento complicador veio a se instalar ali, que é os otomanos, para ter a fidelidade dos seus habitantes, obrigaram a população a se converter ao islamismo. Assim, dessa forma, durante 5 séculos, a região teve a presença de 3 religiões rivais. A religião católica na Croácia e Eslovênia, que são áreas de cultura alemã, germânica, ligadas ao Império Austríaco. A religião grego-ortodoxa ao lado leste, predominantemente na Sérvia, em Montenegro e na Macedônia, e a religião muçulmana ao sul, predominantemente na Bósnia e também na Albânia. A Albânia nunca foi parte da Iugoslávia. Bom, depois essa região continuou sob a influência das grandes potências imperiais, a Áustria, a Rússia e a Turquia otomana. Isso fazia com que essas potências imperiais se utilizavam das populações locais e se acirravam os ódios entre eles e vinham as brigas, os conflitos étnicos. No começo, a Sérvia experimentou alguma autonomia no fim do século XIX e, no começo do século XX, ela tentou ampliar seu território para formar o que é chamado de Grande Sérvia. Com o fim da Primeira Guerra, os impérios e a destruição dos grandes impérios da Áustria, o Império Otomano e o Império dos Czares, no fim de 1917, tem-se a independência da região, passa a se chamar Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, e a partir de 1929, Reino da Iugoslávia. Em 1945, a Sérvia passa a ser uma das repúblicas da República Federativa Socialista da Iugoslávia. Dali, 1945, até 1990, o país conheceu uma certa estabilidade graças à política habilidosa de Tito. Quando Tito veio a falecer em 1980, as crises de sucessão se iniciaram porque a Constituição previamente preparada previa que o presidente da República fosse a cada período de uma das 6 diferentes repúblicas. Porque se fosse um sufrágio, sempre seria eleito um servo em função do tamanho de sua população. Esses presidentes não tinham força política, primeiro porque não tinham estatura política do Tito, e segundo porque não tinham o apoio do eleitorado, e com isto a instabilidade política começou a se instalar. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da Guerra Fria, começa então a desintegração do país em 1990, sendo que a primeira guerra da Eslovênia contra o exército sérvio. A partir daí se tornam independentes a Eslovênia e a Croácia. Depois esses movimentos se estendem para o sul, descendo a Bósnia e Herzegovina,
e, finalmente, a Macedônia 10 anos depois. Com o fim, essas guerras, esses conflitos étnicos geraram em torno de 2,5 milhões de refugiados. A partir daí restam somente a Sérvia e Montenegro, que formam a República de Sérvia e Montenegro, e em 2006, Montenegro, por um plebiscito, torna-se independente e sobra, então, finalmente, a República da Sérvia. Bem, a República da Sérvia é um país que tem uma população de cerca de 7,5 milhões de pessoas. Belgrado é a capital com 1.700.000, sendo 80% de cristãos ortodoxos, 10% de agnósticos e 7% de muçulmanos e uns 3% que não se declararam. A área do país é em torno de 88 mil quilômetros quadrados, que representam aproximadamente 35% da antiga Iugoslávia. O PIB medido em 2013 é de 53 bilhões de dólares, a renda per capita de 5 milhões e 300, e a moeda é o dinar sérvio, que vale aproximadamente $1,88 dinares sérvios. Quanto ao sistema político, trata-se de uma democracia parlamentar, com uma assembleia unicameral, com 250 deputados eleitos pelo sistema proporcional. O presidente é Tomislav Nikolic, desde 2012, e o primeiro-ministro, chefe de governo, Ivica Dačić. A economia da Sérvia é uma economia em transição, porque permanece ainda dominada pelo setor estatal. Há alguns progressos no caminho do livre mercado, com privatização nos últimos anos, a exemplo da telefonia celular. Mais da metade das exportações do país se destina à Europa, que com qualquer desaceleração nos países europeus já prejudica a economia, que já é prejudicada pela insegurança do país. O desemprego é alto, em torno de 25%, a taxa de inflação é de 11,4%, superior às próprias projeções, e como fator positivo nós temos que a força de trabalho é barata e qualificada, e a Sérvia está localizada numa região estratégica, rodeada de países com mercado que formam 70 milhões de habitantes, mais ou menos. Os setores são 65% aproximadamente setor de serviços, 23% da economia e o setor industrial, com destaque para a construção civil e metalurgia, e a agricultura 12%, que emprega 40% da população, e os principais produtos são milho, trigo, açúcar e girassol. O país também é deficiente na geração de energia, e a candidatura à União Europeia deverá trazer reformas liberalizantes no campo econômico. A política externa da Sérvia, ela gira em torno de dois eixos básicos: a adesão à União Europeia e a resolução da questão do Kosovo, que é uma província autônoma do país, de forma negociada. Esses dois objetivos estão entrelaçados, porque a União Europeia exige para que a Sérvia, das exigências da União Europeia para que a Sérvia venha a fazer parte do bloco, é que seja solucionada a questão do Kosovo. Em abril passado, foram assinados os chamados Acordos de Bruxelas, sob os auspícios da União Europeia, entre Sérvia e a província de Kosovo, cuja capital é Pristina. E esses acordos, eles garantem a segurança dos sérvios no norte do país, da província. O norte da província tem 4 municípios de maioria sérvia, o restante da província é a população albanesa. Então, o acordo garante a segurança, exige que as autoridades executivas desses 4 municípios sejam designadas por Pristina, que é a capital da província, em listas preparadas pelos municípios. E os acordos foram aprovados pela maioria do parlamento, mas não foram bem aceitos pela população sérvia. Objetivamente, os acordos não mudam nada, mantêm a condição do Kosovo como província sérvia, mas os kosovares entendem tomaram os acordos como sendo sua soberania, e não é exatamente o que os sérvios veem. Bem, em troca da assinatura desses acordos, a União Europeia conseguiu permitiu que o relatório do Conselho Europeu determinasse uma data para início de negociações para a adesão da Sérvia à União Europeia, que é 1º de janeiro do ano que vem, 2014. E a integração completa está prevista para 2020.
Outros objetivos da política externa são melhorar as relações com os vizinhos, com as antigas repúblicas sérvias, para arrefecer as tensões regionais. A Sérvia também pretende uma maior inserção nos fluxos econômicos e financeiros nacionais e ingressar na OMC. O presidente Nikolic, ele acha que a Sérvia tem condições de procurar alternativas à União Europeia para não ficar dependente basicamente da União Europeia, e uma dessas alternativas vistas pelo presidente é o bloco BRICS. Dos BRICS, a Rússia tem uma relação especial, tradicional, de laços históricos com a Sérvia. A China e a Índia têm vários acordos de investimentos, só o Brasil que não tem ainda uma relação especial com o país. As relações com a Rússia, como eu disse, são baseadas em sentimentos antigos, profundos, e o presidente Putin recentemente declarou que pretende levar o patamar das relações entre Moscou e Belgrado a um patamar de relações estratégicas. Com os Estados Unidos, desde a reabertura da Embaixada dos Estados Unidos em Belgrado em 2001, as relações oscilam para aproximação e afastamento. No momento, os sérvios esperam dos Estados Unidos investimentos em várias áreas, notadamente na área de tecnologia da informação. Relações bilaterais com o Brasil. O Brasil mantém relações históricas cordiais com a antiga Iugoslávia. A abertura da nossa embaixada em Belgrado data de 1938, e esse legado de cordialidade é o que norteia o relacionamento com a atual Sérvia. O estabelecimento de relações com a Sérvia, a abertura da embaixada em Belgrado de 38, mas com o país sendo desmontado, o país como Sérvia, as relações estabelecidas são oficialmente 22 de junho de 2006, após a separação de Montenegro. A Sérvia tem uma satisfação com o Brasil por 3 motivos principais. Primeiro, nós apoiamos o movimento não alinhado, em 1955, do qual a Sérvia fazia parte. A embaixada do Brasil em Belgrado não foi fechada, como muitas outras, durante os bombardeios da OTAN em 1999. E a Sérvia respeita muito a posição de multilateralismo do Brasil com relação ao Kosovo. O Brasil não reconhece o Kosovo, que já é reconhecido por mais de 100 países da ONU. Os contratos de alto nível podem ser vistos com seguidas visitas das autoridades sérvias nos últimos 5 anos. Todo ano houve visita do primeiro-ministro, do ministro da Defesa e do próprio presidente. E do lado brasileiro, nós tivemos as visitas do ministro Celso Amorim como chanceler e do ministro Nelson Jobim da Defesa, como ministro da Defesa. Nós temos em vigor alguns acordos, que são acordo sobre cooperação entre academias diplomáticas, cooperação técnica no campo veterinário, acordo de isenção de visto para todo tipo de passaporte e um memorando de entendimento entre as chancelarias para consultas políticas. Em tramitação aqui no Congresso está um acordo na área de defesa e está sendo negociado um acordo para que os cônjuges de pessoal diplomático possam trabalhar. As relações econômicas e comerciais com o Brasil são muito aquém das possibilidades. O nosso comércio com a Sérvia é muito pequeno, na ordem das trocas nos 2 sentidos, na ordem de 25 milhões de dólares. Para os senhores terem uma ideia, da Arábia Saudita, país no qual eu atualmente sou embaixador, as trocas bilaterais com o Brasil em 2012 foram de 6,6 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a Sérvia são carne, mais de 50%, fumo e café. E as importações brasileiras são pequenas e são máquinas, vagões, tripas artificiais para proteínas. Bom, algumas possibilidades para o Brasil na Sérvia são participar de trabalho de desenvolvimento na área de infraestrutura, na construção de estradas, por exemplo. A Sérvia tem uma previsão de investimento de 22 bilhões de euros na construção de sua infraestrutura e modernização até 2027. O setor energético tem previsão de construção de modernização de centrais termoelétricas e hidrelétricas. No ano de 2012, visitaram a Sérvia para fazer prospecção, verificar possibilidades de negócio, engenheiros da Zagobi, que é o braço europeu da Andrade Gutierrez, e fizeram uma prospecção para trabalhos na área de infraestrutura até 2020.
Outras oportunidades existem também no agronegócio e com a privatização da empresa aérea estatal Sérvia, que foi adquirida, sua privatização, metade foi adquirida pela companhia do Etihad, do Catar. Não, há aí uma possibilidade para a Embraer vir a exportar aviões. Na área de defesa, nós temos relações positivas, especialmente depois da visita ao ministro Nelson Jobim, e quando foi assinado esse acordo de cooperação na área de defesa que está no Congresso. Basicamente é isso que eu queria falar sobre a Sérvia. Tem um ponto comum, que é o atual presidente da Câmara de Comércio Sérvio-Brasil, que fica no Rio de Janeiro, é o Pet, que é um sérvio que foi jogador do Flamengo, campeão brasileiro, acho que 2009, algo assim. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.